Shalom, bem-vindo a mais uma edição de Or Hadash, uma nova luz na sua vida, uma meditação semanal da Torá. Hoje nós vamos comentar sobre um assunto realmente muito importante e ao mesmo tempo interessante. Existem pessoas que acham que fé ou confiança não tem muito a ver com razão, mas a Torá, ela não apoia exatamente esse tipo de pensamento. Muito pelo contrário. Se existe uma coisa importante que o Eterno nos deu, foi justamente a nossa inteligência. Então nós temos que fazer uso dela e devemos realmente racionalizar todas as coisas, até mesmo para entender o propósito do nosso Deus, e até mesmo saber que o nosso Deus é Deus e que Ele é o Criador de todas as coisas. Bem, vamos então racionalizar um pouco sobre até mesmo a mensagem de Mashiach, respeito de quem é Mashiach, as evidências de que ele já veio. Vamos ver algum exemplo sobre isto. Nós vamos ler um texto que encontramos na Bessorá de Lucas. Lucas capítulo 6, verso 6 em diante, que diz assim: Em outro Shabat, quando Yeshua entrou na sinagoga e estava ensinando, havia ali um homem com uma das mãos atrofiada. Os mestres da Torá e os Perushim observavam Yeshua com atenção para ver se ele curaria no Shabat, para que pudessem acusá-lo de alguma coisa. Mas ele sabia o que esses homens estavam pensando e disse àquele que tinha a mão atrofiada: Levante-se e fique em pé, onde todos possam ver você. Ele se levantou. Então Yeshua lhe disse: Agora eu lhes pergunto, o que é permitido no Shabat? Fazer o bem ou o mal? Salvar uma vida ou destruí-la? A seguir, depois de olhar para todos os que se encontravam à sua volta, ele disse ao homem: Estenda a mão. Assim que ele a estendeu, sua mão foi restaurada. Os outros, porém, se encheram de fúria e começaram a discutir entre si o que poderiam fazer contra Yeshua. Olha só esse momento, esse fato que nós vemos descrito aqui. Em uma sinagoga, o Mashiach, Yeshua, teve oportunidade de falar alguma coisa. Ele pôde ensinar alguma coisa sobre a Torá. Estavam ali pessoas que eram entendidas de Torá. Tinha alguns perushim, alguns fariseus, que eram pessoas muito dedicadas ao que se entendia da Torá. E essas pessoas estavam querendo pegar Yeshua em alguma palavra para acusá-lo de falsidade. Eles tinham interesse em mostrar que ele não era de fato Mashiach. Eles queriam arranjar algum pretexto para desmoralizar Yeshua, o Mashiach. Bom, o que nós vamos observar são os fatos que aconteceram ali. Imagine-se você naquela situação, naquela circunstância. Imagine se você estivesse ali, ouvindo palavras que, pelo que podemos depreender, não houve nenhuma palavra que eles pudessem acusar Yeshua, porque tudo o que ele falou estava na Torá. Mas agora havia um homem que tinha uma mão completamente atrofiada. Então vocês já devem ter visto pessoas que têm membros atrofiados, e não é tão incomum vermos pessoas que têm uma mão inútil, porque ela não tem movimento, ela não tem força, ela não tem condições de uso. Ela, na realidade, acaba sendo realmente um membro inútil. Nos tempos modernos, bem, até que existem alguns recursos, próteses, etc. Contudo, na época, há 2000 anos atrás, sabemos que para aquela pessoa não havia a melhor expectativa. Porém, era um judeu, estava na sinagoga, as pessoas o conheciam, e
Yeshua, sabendo do pensamento das pessoas ali presentes, ele pediu para aquele homem se levantar e se colocar bem visível ali, porque as pessoas queriam alguma coisa para acusá-lo. E se ele curasse em pleno Shabat, iriam acusá-lo de estar trabalhando, de estar fazendo alguma coisa, estar transgredindo o Shabat de alguma maneira, e com isso usariam de todos os recursos para desmoralizá-lo diante da sociedade, para que ele não tivesse mais seguidores, para que ele caísse no esquecimento. Mas olha só que tipo de pensamento estava na cabeça de pessoas religiosas, pessoas que se diziam representantes da Torá, pessoas que se diziam ou se via como pessoas que eram guardiões de tudo que Moshe havia instruído, ou seja, até mesmo guardiões do que o Eterno tinha falado. Mas essas pessoas não estavam tão interessadas na verdade como estavam vendo a popularidade de Yeshua ser uma ameaça para eles, sendo que poderia ser muito ao contrário. Se eles tivessem reconhecido Yeshua como verdadeiro Mashiach, eles de fato estariam sendo reconhecidos e até mesmo considerados de maneira melhor ainda pelo próprio Eterno, quanto mais diante das outras pessoas. Mas o que aconteceu? Eles queriam acusar Yeshua, porém, eles vendo aquela atitude de Yeshua, visto que ele era conhecido como quem curava as pessoas em qualquer condição, ele justamente questionou as pessoas. O que é lícito de acordo com a Torá referente ao Shabat? Bem, qualquer um que conheça a Torá sabe bem que o texto referente ao Shabat, aquilo que Moshe recebeu do Eterno e transmitiu para o povo de Israel, era que no Shabat ninguém deveria fazer nenhum tipo de trabalho servil, nenhum tipo de trabalho para servir pessoas ou para ganhar recursos, ou nenhum tipo de trabalho comum. Mas isso qualquer rabino pode confirmar. Se precisar ajudar alguém, salvar a vida de uma pessoa, sabemos que em Israel os médicos e enfermeiros trabalham em pleno Shabat e nem por isso estão transgredindo a Torá. Por quê? Porque eles estão ajudando pessoas, eles estão salvando vida de pessoas, eles estão aliviando o sofrimento de pessoas. Então isso não é transgressão da Torá, pelo entendimento de qualquer um. Agora, Yeshua questiona exatamente isso para aquelas pessoas, líderes religiosos. O que diz a Torá? É permitido fazer o bem ou o mal? É permitido dar a vida ou tirar, destruir? Bem, aí o que Yeshua fez foi racionalizar aquelas pessoas, ou seja, pensem de acordo com a Torá, raciocinem de acordo com a Torá. Então Yeshua sabia muito bem que ele não estava transgredindo nenhuma lei da Torá, e ele simplesmente olhou para aquele homem que tinha aquele problema de saúde e disse: estenda sua mão. Imediatamente aquela mão voltou à normalidade. Aquela pessoa foi curada. Aquela pessoa recebeu algo que ela não esperava de nenhum rabino, de nenhum sacerdote. Ela recebeu algo que foi um verdadeiro milagre. E o milagre, como pôde Yeshua realizar um milagre? Por acaso ele tinha algum poder em si mesmo? Não, obviamente que não. Ele estava como homem e não havia poder em si mesmo, mas ele tinha uma coisa: ele conhecia o Eterno. E sobre ele havia manifestação do poder do Eterno. E ao dizer aquilo para aquele homem, ele estava fazendo uso de uma autoridade que o Eterno lhe deu. E aquele homem foi curado instantaneamente diante da vista de todos aqueles homens. E aquelas pessoas, eles não ouviram falar que houve uma cura na sinagoga.
eles viram a cura na sinagoga. Você o que pensaria se estivesse ali naquela hora? Você iria considerar que realmente Yeshua era o Mashiach? Ou agiria como aqueles homens que ficaram indignados? Ficaram indignados porque aconteceu um milagre. Ficaram indignados porque uma pessoa paralítica na sua mão foi restaurada, foi curada. E não tendo de que acusá-lo, visto que a Torá realmente não embasava nenhum tipo de acusação, eles ficaram tão indignados que começaram a se reunir em ver como fariam para dar um fim em Yeshua. Bem, esse tipo de atitude, podemos dizer que é uma atitude racional? Se fosse algo racional, diante de uma evidência, eles deveriam realmente abandonar todos os seus preconceitos, deveriam deixar de lado toda essa forma, tudo aquilo que os levava a olhar mal alguém, e deveriam reconhecer, como multidões o fizeram naquele tempo, multidões de judeus que reconheceram Yeshua de fato é o Mashiach, porque só o Eterno pode agir sobre ele, como nós podemos ver. Mas aqueles homens, ao invés de usarem a razão, eles se deixaram levar pela emoção e ficaram indignados. Não tendo do que argumentar, tramavam como pegar esse homem para acusá-lo. Tanto que em toda a sua vida nunca foi possível alguém acusar Yeshua de alguma transgressão na Torá. E para que se cumprisse o propósito do Eterno, o único jeito de acusá-lo foi forjando falsas provas com falsas testemunhas. Bem, agora coloco para você essa condição. Você vai ser racional em conhecendo as evidências a respeito de Yeshua, cada evidência da vida dele, do ministério dele, de tudo que ele fez em Israel, nas sinagogas, dentro das cidades, em Jerusalém, você vai dizer que ele não é o Mashiach. Por quê? Porque hoje em dia ainda tem pessoas que agem da mesma maneira que aqueles que eram realmente conhecedores da Torá, aqueles que pertenciam ao partido dos perushim, dos fariseus, eles que eram zelosos pela Torá, mas quando vem a oportunidade de reconhecer que o Eterno cumpriu o que havia prometido, essas pessoas se prendem a princípios pessoais e egoístas e se tornam inimigos do Eterno por rejeitar o que o Eterno proveu, enviando de fato o Mashiach. Você vai ser uma pessoa racional ou vai se prender a princípios preconceituosos, dando vazão, dando realmente razão a quem não tem razão, a quem não tem argumentos? Porque negar Yeshua é uma coisa irracional, porque está negando um grande presente do Eterno. O Eterno prometeu que ia fazer isto. Ele falou através da boca de Moshe. Moshe transmitiu dizendo: virá um profeta semelhante a mim, a quem vocês vão ouvir. Então, Yeshua é superior a Moshe, acredite nisso. É superior a Moshe por quê? Porque ele veio dar exatamente o entendimento, não de acordo com o entendimento humano. Muitos daqueles que são chamados sábios acabam interpretando as coisas de acordo com questões pessoais e não de acordo com a Torá. Você quer ser sábio? Saiba que você pode sim ser um grande tzadik. Você pode ser um grande sábio se você abrir o seu coração para entender a mensagem que Yeshua nos trouxe. Sua vida não somente vai ser melhorada, você vai encontrar paz, vai encontrar condições de se relacionar com o nosso Criador, como também poderá ajudar muitas pessoas. Saiba que a sabedoria está no Eterno. Aquele que deu sabedoria a Shlomo, ao Melech Shlomo, rei Salomão,
Aquele que deu sabedoria a tantas pessoas, ele também dá sabedoria a você. Ou você acha que você não merece? Saiba que Shlomo também não merecia, mas o Eterno deu aquilo que ele quis dar. E se você utilizar a sua razão, utilizar a sua lógica, a sua inteligência, você vai entender que Yeshua é realmente o Mashiach, e você vai ter experiência pessoal. Uma experiência é muito mais importante do que uma ideia, de uma opinião, de uma conclusão, ou simplesmente de acordo com uma tradição. A evidência é inquestionável. Então, tudo o que Yeshua fez foi trazer a evidência de que as suas palavras são o cumprimento da Torá. Que você possa experimentar isso em sua vida e saber que Yeshua, nosso Mashiach, é também o nosso Goel, é também o nosso Corban, a oferta perfeita que nos reconcilia com o nosso Criador. Deixe a palavra de Yeshua entrar no seu coração e você vai ver a grande diferença que isso fará para você. Que o Eterno o abençoe, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Amém.